e até aqui, acreditem, foi só uma introdução, eu vou dividir a minha aula em dois momentos. No primeiro momento eu vou falar do pensamento grego, e no segundo momento eu vou falar do pensamento moderno. Naturalmente, uma aula sobre ética, ela poderia ser infinitamente diferente do que ela é. Naturalmente, eu poderia ficar falando sobre ética até morrer aqui com vocês, e, portanto, tudo vai exigir um recorte. Muita coisa importante não será dita, mas o que for dito é igualmente interessante. O pensamento grego tem uma maneira muito própria de entender a ética. A primeira ideia fundamental do pensamento grego é que o universo é ordenado, o universo é cósmico, o universo, portanto, é um grande espaço organizado. Cada coisa dentro do universo tem um lugar próprio. Cada coisa dentro do universo tem um lugar certo. Portanto, as coisas no universo não estão no universo de bobeira, por acaso. Pelo contrário, as coisas no universo têm um lugar certo para estar, e mais do que isso, mais do que um simples lugar para estar, as coisas no universo têm uma finalidade a cumprir. Sabe por quê? Porque se cada coisa no universo cumprir a sua finalidade, o todo também poderá cumprir a sua finalidade. A ideia grega do universo cósmico é a ideia de sistema, tal como você entende o sistema hoje. Um todo constituído por unidades funcionalmente interdependentes. De tal maneira que o sapo sapeia, o vento venta, a maré mareia, e essas atividades estão interconectadas. Se um deles não cumprir a sua finalidade, o outro também não poderá fazê-lo. Então, quando você age no universo, você não age só em nome próprio, mas age em nome de todo o universo. E a tua conduta é uma conduta muito específica e adequada ao funcionamento do todo. Ora, sendo assim, a ética grega, poderíamos dizer que é uma ética de ajuste. Afinal de contas, o universo pode ser entendido como um grande quebra-cabeça, constituído por várias peças, e você, pelo simples fato de existir, tem um lugar nesse quebra-cabeça cósmico. E se você não achar esse lugar, você viverá mal. Se você não cumprir a finalidade que é a tua, você viverá mal. Portanto, a condição da vida boa é uma adequação, é um acordo da vida com o universo cósmico. Eu acho que você percebe com facilidade que tudo no universo está de boa. O vento venta. Ventando cumpre a sua finalidade. Lembra? Refrescar, polinizar, etc. O vento não tem outro remédio senão viver adequadamente. Então, o vento vive de boa. O vento não pode errar. O vento vive sempre bem. Sempre adequadamente, sempre acordado com o todo universal. De tão feliz, ele até assovia. Né? A maré é a mesma coisa, o sapo a mesma coisa, e tudo no universo existe como só poderia existir, e maravilhosamente adequado à sua finalidade. Perceba, para o pensamento grego, eu só posso entender por que as coisas são como são, se eu conhecer a sua finalidade, que é organizada com todas as outras finalidades. Veja como isso tem consequências até hoje. Quando você vê um bacê, você percebe que ele é compridinho. E alguém sempre dirá, sabe por que ele é compridinho assim? Porque ele é um cão de toca. E sendo compridinho assim, ele é feito certinho para entrar na toca, senão ele ia entalar. Você é um grego. Você pensa como um grego. Para um grego as coisas são como são, porque são maravilhosamente adequadas à finalidade específica que é a sua.
Você olha e diz, professor, mas o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, está todo mundo de boa, todo mundo vivendo bem, todo mundo vive como só poderia viver, mas eu não. Exatamente, muito bem, excelente. Mas então eu só vou viver bem quando eu cumprir a minha finalidade? Exatamente. Mas então qual é a minha finalidade? Bem, você não espera que Aristóteles tenha respondido. Afinal de contas, se você quer de fato um cardápio pronto para viver bem, não é a filosofia que você tem que procurar. A autoajuda, por exemplo, oferece isso. 10 lições para se dar bem, 10 lições para ser feliz, 10 lições para ter sucesso, 10 lições para ter sucesso no casamento, 10 lições para se separar sem dor, 10 lições. Como 10 lições? É muito. Eu comecei a notar no mercado editorial livros com 5 lições. 5 lições para ser líder, 5 lições para ser sucesso, né? E como esses livros vendem muito em aeroporto, tem um livro que é versão ponte aérea, em 3 lições. 3 lições para se dar bem. É disso que você precisa. Você não tem talento filosófico. Nenhum filósofo vai dizer para você qual é a tua finalidade. Sabe por quê? Porque Aristóteles, por exemplo, ele não se considerava superior a você. Então ele não tem por que dizer qual é a tua finalidade. Ele estava convencido que quem tem que descobrir a tua finalidade é você. Por outro lado, ele te dará 2 pistas. E essas 2 pistas você nunca mais vai esquecer. Primeira pista. Somos singulares. Aristóteles, diferentemente de Platão, gostava da observação empírica. Normal, né? Ele era filho de médico. Aristóteles era filho de Nicômaco. Aristóteles nasceu em Estagira, uma cidade pequena no norte da Grécia. Ele não era ateniense nato, ele não era cidadão. Em Atenas ele valia muito pouco. Mas em Estagira ele era filho do médico. E você sabe, é muito importante ser filho do médico. Nicômaco era mais famoso que Estagira. Nicômaco era médico do rei da Macedônia. Nicômaco tinha uma visibilidade internacional, se me permitir. Era maior que Estagira, Nicômaco. E ele manda Aristóteles estudar com Platão aos 17 anos. Só que ele ensinou a Aristóteles o gosto pela atividade dele. E qual era a atividade dele, médico? Era também fazer farmácia e bioquímica. Era também testar chazinho. Ele fabricava o próprio remédio, né? Então, é claro, Aristóteles tinha um gosto quase infantil pela observação das coisas do mundo. E Platão, seu mestre? Desprezo pelo mundo sensorial. Apego às ideias perfeitas, acessíveis apenas pela razão, jamais pelos sentidos, afeitas apenas à matemática, jamais à biologia ou à química. Aristóteles era diferente, muito diferente, apesar de ter sido aluno de Platão durante 20 anos. Então é claro que Aristóteles vai te dar a primeira pista. Somos singulares. E Aristóteles cutuca Platão na sua grande obra Ética Nicômaco, livro 1, resposta sobre ética maiúscula. Ele cutuca Platão quando ele diz: a igualdade é um delírio matemático. Eu vou repetir: a igualdade é um delírio matemático. Não existe igualdade no mundo da vida. No mundo da vida só existe singularidade. Aliás, Aristóteles é o primeiro a dizer que no mundo da vida não existe nem igualdade, nem diferença. Porque diferença entre 2 coisas pressupõe um observador que constata a diferença. Uma coisa não é porque é diferente da outra. Uma coisa é singular e a outra também. Diferente é porque você está olhando as 2 e comparando. A diferença pressupõe comparação. A singularidade não. As coisas são singulares. Ora, olhem para mim. Se as coisas são maravilhosamente adequadas às suas finalidades e elas são singulares, é porque as finalidades também são singulares.
Por quê? Porque se todos nós tivéssemos a mesma finalidade, seríamos iguais. E não somos iguais. Somos singulares. Aristóteles diz: a nossa finalidade é singular na medida da nossa singularidade. Em outras palavras, a minha finalidade é tão diferente da tua quanto eu sou diferente de você. Porque o que justifica a diferença minha em relação a você é a diferença da nossa finalidade. Professor, mas eu comprei um livro do Lee Iacocca, Como se dar bem, e eu estava pensando em imitá-lo. Aristóteles desaconselha. Porque mesmo que Lee Iacocca tenha sido feliz, o que não significa ser aplaudido, senão não teríamos celebridades suicidárias. Mesmo que ele tenha vivido bem, ele viveu a vida que é a dele, buscando a felicidade que é a dele, né? E é claro, a finalidade que é a dele. Então é óbvio, não é a sua, você não é igual a ele. A busca é uma busca singular, individual, intransferível. É claro que quando você se depara com essa reflexão, você é obrigado a constatar, como Aristóteles constatou, que em toda cidade a sociedade classifica as pessoas. A sociedade classifica as pessoas em função dos seus fazeres. Alguns fazeres valem mais do que outros. Mas isso não tem nada a ver com a tua finalidade. Sabe por quê? Porque a tua finalidade, ela decorre da adequação da natureza do teu corpo com o universo. Não tem nada a ver com o aplauso e o glamour da sociedade em que você vive. Portanto, se você viver atrás do glamour, correrá o risco de viver uma vida que não é a tua. Isso me faz lembrar da minha mãe. A minha mãe sempre pergunta se eu não me arrependo. Eu pergunto do quê para ela desabafar, porque eu sei o que ela vai dizer. Ela vai dizer: pô, você estudou direito, fez doutorado em direito, prestou concurso, assessor legislativo, escrevia leis, trabalhava em Brasília, aparecia no Jornal Nacional, escrevia discursos na Constituinte, você tinha carreira pronta, quinquênio, estabilidade, terceiro, quarto, quinto, sexto, passagem de ida e volta, 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 etc e tal. E o que foi que você fez? Depois de passar num concurso de 18 mil candidatos por vaga, o que foi que você fez? Meu filho, o que foi que você fez? Você fez o que ninguém faz. Você largou tudo. E para quê? Conta para a mamãe, para quê? Conta. Deixa eu contar uma coisa para você, meu filho, não se zanga, mas as coisas que você ensina, ninguém entende muito bem o que você fala. O salário que a USP te paga é mais ou menos o que a sociedade acha que você merece. Próximo do zero. Que tristeza. O que Aristóteles diria para minha mãe? Aproveitando para homenagear as mães. E a minha também. O que Aristóteles diria para minha mãe? Que a minha mãe tem razão em quase toda a sua análise. Em Brasília é muito legal mesmo. Né? Tem poder, tem mulher, tem dinheiro, tem coisa, tem televisão, tem William Bonner, tem não sei o que, tem coisa. É muito legal, do caralho, como se diz. Mas não para ele, dona Nilza, não para o seu filho. Sabe por quê? O seu filho tem um lugar natural, seu filho tem um talento natural, seu filho tem uma vocação natural, seu filho tem uma natureza que é do corpo dele e que se adequa no universo. E ele não nasceu, ele não tem como finalidade natural escrever leis. Eu sei que às vezes é entristecedor. Seria bacana se eu tivesse como finalidade natural escrever leis, mas eu não tenho. Como é que você sabe, professor Clóvis, que a tua finalidade não é escrever leis? Essa é a segunda pista de Aristóteles. Nós somos singulares, mas nós somos parecidos. Então nós temos um ponto de tangência entre as nossas finalidades. Nós temos um ponto em comum entre as nossas sempre singulares finalidades. E o ponto em comum entre as nossas finalidades é a felicidade. Olha que legal.
Em outras palavras, o vento venta e ventando cumpre a sua finalidade. A maré mareia e mareando cumpre a sua finalidade. O sapo sapeia e sapeando cumpre a sua finalidade. E o homem homeia e homeando cumpre a sua finalidade. Qual é mesmo? Ser feliz. Em outras palavras, para que o universo funcione bem, é preciso que você seja feliz. Você poderia dizer, eu sou triste e é problema meu. Não para Aristóteles. Porque você, ao ser triste, você não atrapalha só a própria vida, mas você atravanca a engrenagem universal. Você é um toco que obstrui o funcionamento do universo, seu triste. Pois é. Só que Aristóteles não falava português. Então ele nunca falou em felicidade. Felizmente. Ele falava em eudaimonia. A partir de agora, essa é a palavra, eudaimonia. O que é a vida eudaimônica? O que é que, afinal de contas, nos une nas nossas finalidades? O que é que todos nós devemos buscar na singularidade das nossas finalidades? Uma vida eudaimônica. Professor, o que é isso exatamente? A vida eudaimônica, diz o livro 1 de Ética Nicômaco, a vida eudaimônica é uma vida soberana. A vida eudaimônica é uma vida que vale por ela mesma. O instante de vida eudaimônico é um instante que esgota nele mesmo a sua razão de ser. O instante de vida eudaimônico não precisa de mais nada para se justificar. É soberano. Você olha para mim e diz, pô, um instante de vida eudaimônico é soberano e vale por ele mesmo. Não entendi porra nenhuma. Então vai um exemplo, e aí vai ficar claríssimo. Eu tenho um amigo desembargador, meu colega de faculdade. Veja, é gozado como cai esse microfone, né? Eu tenho um colega desembargador, meu amigo de faculdade, e ele me convidou para comer uma pizza no domingo à noite, porque moramos em São Paulo, né? Eu fui para a casa dele e pedimos a pizza. Eu perguntei, cadê o Júnior? Está estudando. Domingo? Pois é. Falei, deixa eu ir lá falar com ele. Aí eu fui lá falar com ele. Falei, e aí, rapaz? Para que você estuda tanto? Você concorda comigo que ele poderia ter dito, tio, olha essa equação, cara, olha essa equação. Olha que grande barato é essa equação, velho. Olha como eu vou matar essa equação. Para mim, quanto mais embaçada, melhor. Eu adoro as difíceis. Eu tenho 50, selecionei. Pedi para o professor as mais difíceis e eu estou me deliciando com elas. Podia ser assim? Lógico que podia. Mas não foi. Ele disse, eu tenho prova amanhã. Eu vou repetir a definição de vida eudaimônica de Aristóteles. Vida eudaimônica é uma vida soberana que vale por ela mesma. Instante de vida que vale por ele mesmo. Eu tenho prova amanhã. Aí então eu resolvi investigar se a prova de amanhã era eudaimônica. Eu falei, e a prova de amanhã, cara? Ele olhou para mim e falou, o que que tem? Eu falei, a prova de amanhã você vai esmirilhar na prova. Ele olhou para mim e falou, como assim? Eu peguei e falei, não, tem gente que quando faz prova, vibra respondendo. Sabe, coloca o coração, faz com tesão, faz com entusiasmo, arrebenta, né? Faltando 5 minutos, professor, me dá mais uma folha, velho. Não, já estou indo embora, me dá mais uma folha, porra. O sujeito sai da sala, e aí, como é que foi? Gozei faltando 15 minutos. O menino olhou para mim e disse, bem que meu pai falou que o senhor sempre foi meio doido, né? Eu preciso tirar 7,5. 7,5 para quê?
Ela insiste em apontar para mim, né? Agora sim. Valeu. Não. Tá jóia. Show de bola. Tá excelente. Então, eu preciso tirar 7,5. Eu perguntei, para quê, hein? Ele, para passar de ano, ué. Nossa, cara, nem domingo à noite, nem segunda de manhã. Só no ano que vem. A vida que vale por ela mesma. Aí eu perguntei, o ano que vem então é o ano? Ele, do vestibular. Nossa. E o vestibular, você vai estraçalhar? É para entrar na faculdade, né? Ver se eu consigo entrar em alguma. Nossa, como está demorando para chegar a vida desse menino, né? Como demora para chegar a nossa vida, não é? A gente está sempre se preparando, sabe-se lá para quê? Né? Continua se preparando aí. O cemitério está cheio de gente bem preparada, né? A faculdade pode ser eudaimônica? Eu queria lembrar você que se a vida não valer por ela mesma, dizer assim, vida que vale por ela mesma, isso é uma besteira. Pode dizer só vida que vale, viu? Porque é óbvio, ou é por ela mesma ou não é. A faculdade pode ser eudaimônica? Pode. No ano passado, um grupo de moças chegou para mim e disse, professor, sabe o que nós estávamos pensando em fazer? Eu e as meninas. Eu peguei e falei, nem imagino. Nós estávamos pensando em reprovar todo mundo junto. Falei, por quê, hein? Para poder voltar e assistir o curso do senhor todo de novo. Oh. Eu não sei elas, mas eu fiquei eudaimônico para burro. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a alegria da aula basta. Veio um sujeito no 5º ano, embora o curso só tenha 4, e disse, professor, eu faço estágio num banco que nem parece banco, e os caras estão querendo me efetivar. Falei, efetive-se, parabéns. Então, mas para eu me efetivar, eu precisava me formar. Ciências humanas, para você se formar, basta existir, não é? Você fica parado aí, o mundo dá uma volta e já te traz o diploma. Não vai fazer xixi. Porque se você for fazer xixi, o mundo passa com o teu diploma e depois você tem que esperar mais um ano. Mas se você ficar aí... mas o seu colega lá, Leandro, já me reprovou 3 vezes. Leandro não reprova ninguém, já me reprovou 3 vezes, só porque eu xinguei ele. Você xingou ele por quê? Eu estava bêbado, porra. Eu enchi a cara, entrei na sala, ele tirou sarro que eu estava bêbado, eu xinguei ele, mandei ele tomar e tal. Falei, pô, também, né, meu? Fala lá com o cara, velho, eu já pedi desculpa. Desova eu, pô. Eu vou repetir, desova eu. É a melhor maneira de você entender a vida fracassada, a vida que não vale por ela mesma. Desova eu. Eu falei, eu vou desovar você se você me garantir que a vida no banco vai ser eudaimônica. Como é mesmo essa porra de vida eudaimônica? A vida no banco vai ser eudaimônica se domingo à tarde você já começar a ficar excitado, entendeu? Você arruma a tua mala, faz uma checagem do material, de domingo para segunda você dorme mal, acorda 3 horas da manhã, faz ginástica, toma banho gelado, 2 horas antes de abrir o banco você já está na grade. Abre essa merda, porra, vamos trabalhar, caralho! Happy hour, segunda-feira, às 8 da manhã. A hora que abre a porta e você vê a tua mesa, você diz, é nóis, velho, é nóis. Daqui não saio mais. E como todo tesão é fluxo, vem sexta-feira, dia tétrico por excelência, em que você é constrangido a abandonar o ponto de orgasmo, que é o local do trabalho, para passar 2 dias em casa fazendo porra nenhuma, esperando segunda-feira, quando tudo volta a fazer sentido. O cara olhou para mim e falou, o senhor é doido, cara. Eu preciso me efetivar porque eu vou ganhar 5 vezes mais para fazer a mesma merda que eu faço. Eu falei, eu vou desovar você, velho.
É meio que para não te ver mais. Você poderia me perguntar, dá para dar um exemplo de eudaimonia, de vida eudaimônica, né? De sucesso de vida no pensamento grego positivo? Claro, claro que dá. O meu mesmo, para completar essa primeira metade do nosso encontro, né? Eudaimonia positiva. Até os 12 anos de idade, eu vivi muito mal. Aos olhos de Aristóteles, uma vida fracassada. Porque eu me arrastava. Fazia o que tinha que fazer. Era um CDF ortodoxo, usava um óculos grande, de tartaruga, que os meus amigos batizaram de Delfim Neto. Né? Eu usava uma bota ortopédica, bermuda. Eu era um cara estranho. Eu era estranho. Agora, eu tirava 10, mas eu não vibrava, não. Tem que tirar, eu tiro. Mas não me peça para vibrar. Meu pai ficava desesperado, me levava no Morumbi para ver o jogo e ele tinha que me avisar, foi gol! E aí eu dizia, ô, gol! Gol dos caras, caralho! Eu ficava descascando o amendoim, sabe? Com 5 anos, meu pai, já meio desesperado, me botou numa escolinha de arte. Escolinha de arte é muito legal, não é? Arte acho a arte legal, meu. Pintura, escultura, música, teatro, cinema, argila, não sei o quê, pintura, tá, guache, sei lá. Uma beleza, né? Com uma semana, a mulher chamou meu pai. Seu Clóvis, aqui tem 4 tipos de aluno. Alunos super talentosos que adoram aqui. Também tem alunos que não têm muito talento, mas se esforçam muito e adoram aqui. Alunos que não têm talento nenhum, mas estão aí se divertindo. E o seu filho? Ele não incomoda não, mas aonde a gente larga ele, ele fica. É melhor o senhor tirar ele daqui, ele não é daqui. Ele não é daqui, esse não é o seu lugar natural, ele não é daqui. Meu pai me botou numa escolinha de futebol, acredite se quiser. O professor ficava, nossa, velho. Ele falava para mim, pô... Virava para o meu pai, ele só pode estar brincando comigo, não é possível, ninguém é assim. Ninguém não encontra a bola desse jeito, sistematicamente. Com 12 anos, o professor de geografia que não gostava de dar aula, o professor de geografia distribuiu temas de seminário. E caiu para mim o petróleo. Como todo CDF ortodoxo, eu decorei o livro sobre o petróleo. E quando chegou o meu dia, eu subi no palquinho dos jesuítas de São Paulo. Eu vi que tem aqui o Loyola na Rua do Contorno. É isso mesmo, Avenida do Contorno. Lá tem o Primo Irmão Colégio São Luís, na Avenida Paulista, onde eu estudei a vida inteira. Eu subi no palquinho. E eu, diferentemente de muitos CDFs, não era odiado pelos meus colegas, muito pelo contrário. Havia uma grande curiosidade no que eu ia dizer. Era como se fosse uma ida ao zoológico, entendeu? Uma coisa diferente, assim, né? Então, imagina, o Clóvis vai dar um seminário, vem aí. Vieram até colegas de outras salas assistir. Eu subi no palquinho, olhei todo mundo e todo mundo me olhou. E ali, nossa, aqueles segundos valeram mais do que os 12 primeiros anos de vida. Eu entendi o sentido da palavra entusiasmo, que etimologicamente quer dizer Deus vibrando em você. Nossa, que legal estar ali. Eu não começava a falar, todo mundo me olhava estranho. E o professor disse, escuta aqui, cara, você engoliu a língua? Eu então, com enorme entusiasmo, falei tudo o que eu sabia sobre o petróleo. E isso durou 15 minutos. Tinha que durar 50 minutos. E com um pouco de medo eu disse, acabou. Um colega, que hoje é deputado estadual, levantou o braço e disse, professor, deixa ele continuar falando, é legal quando ele fala. O professor, que não queria dar aula, falou, se ele quiser falar, ele que fale. Eu então me vi no momento mais importante da minha vida. Eu não queria sair dali de jeito nenhum, mas eu não tinha mais nada para dizer. Então eu disse para mim mesmo, vou inventar, velho, eu vou inventar. E ele terminava sempre, seu bosta.
carinhosamente. Eu lembrei dele, eu me impertiguei e eu disse... Até aqui eu falei das bacias petrolíferas, está no livro de vocês, eu nem vou me estender, é muito fácil, é só vocês lerem um capítulo só. Agora eu vou falar de um assunto mais sofisticado, mais difícil, peço que anotem, pode cair no vestibular e não está no livro de vocês, que é a qualidade energética do petróleo nessas diversas bacias. Os meus amigos que sabiam o que eu sabia, se entreolhavam dizendo, ele enlouqueceu. Quando eu disse isso, eu olhei para trás e o professor abaixou os óculos assim, desconfiadíssimo. E eu tive medo. Mas eu lembrei do meu pai. Seu bosta. Então eu me impertiguei e disse... O melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Do norte da Romênia. Região da Moldávia. Tirei das aventuras de Tintim. Eu olhei, o pessoal todo da classe começou a anotar. Eu olhei para trás e eu achei que o professor, ele deu aquela bambeada, velho. Sabe, na cabeça do cara, não é possível que esse moleque esteja blefando. Então eu parti para cima dele, eu disse, o senhor sabia disso? Ele disse, não. Eu falei, anote para aprender alguma coisa. A hora que eu mandei o professor anotar e ele anotou, eu virei para mim mesmo e eu disse, nossa, cara, esse lugar é do caralho, velho. Eu nunca mais vou sair daqui. Esse é o meu lugar, esse é o meu lugar natural. Nossa, eu terminei apoteoticamente, depois de falar de petróleo em Fernando de Noronha. Eu disse, vou fazer uma profecia, senhores. Tem petróleo aqui, debaixo dos nossos pés. Antes do Maluf, antes do pré-sal, eu disse aqui. Os aplausos foram entusiasmados e um colega disse, professor, posso dar uma sugestão? Deixa ele dar todos os seminários. O professor disse, ele só estudou sobre o petróleo, e eu falei, quem falou? Eu desci os 7 andares depois da sineta e fui correndo encontrar o meu pai. Ele nunca ficava como os outros pais na fila assim dos carros, né? Ele achava que tinha muito trânsito e ele parava muito longe. Mais longe, eu acho, do que ficava a minha casa. Mas eu fui correndo, e ele me viu correndo, e eu me lembro dele me vendo correndo, e nada fazia sentido, porque durante 12 anos, não só eu não corri, mas eu mal e mal andava, eu me arrastava. Então ele perguntou o que foi que aconteceu. Claro, ele intuía que alguma coisa importante tinha acontecido, lógico, tinha mesmo. Se ele tivesse lido Aristóteles, ele teria entendido que eu tinha vivido eudaimonicamente. Que a vida tinha valido por ela mesma pela primeira vez. E que, portanto, nada mais importava. Quando a vida vale por ela mesma, nada mais importa. Que importância teria a nota que o professor me deu? Eu juro que eu não lembro. Pobre e triste professor. Às vezes os meus alunos me perguntam, professor, a sua aula não serve para nada? E eu orgulhosamente respondo, claro que não. Porque uma aula que serve para alguma coisa é uma aula servil. E a minha aula é soberana. Alegra por ela mesma. Encanta por ela mesma. Não te ensina nada, nenhum fluxograma, que você vai aplicar numa vida que você não sabe se vai viver. Aula inútil. Por isso, aula feliz. O pensamento grego é assim, eudaimonismo. A moral grega é uma moral eudaimônica, e você vai encontrar isso nos livros de filosofia. E você nunca mais vai desaprender o que é eudaimonia.
É uma vida que vale a pena por ela mesma, porque você está inscrito no todo universal, cósmico e organizado. E mais do que isso, você está no lugar certo e fazendo certo o que você tem que fazer. A tristeza é o sintoma do erro. Só que a filosofia moderna, e aqui eu passo para a segunda metade da minha fala, a filosofia moderna teve que dar conta de algumas descobertas científicas. Eu me refiro, sobretudo, a 4 nomes: Descartes, Galileu, Copérnico e Newton. O que esses 4 nos fizeram saber? Muitas coisas, certamente. Mas a que nos importa aqui, para uma questão ética, é uma coisa terrível. O universo não é como Aristóteles pensava. O universo não é ordenado. O cosmos não existe. O universo é um conjunto de forças caóticas que se entredevoram. Professor, e o que isso tem a ver com a ética? Simplesmente acabou o quebra-cabeça. Acabando o quebra-cabeça, acabou o seu lugar natural. Você não tem uma finalidade natural a perseguir. Você não tem um lugar natural no mundo. Você não tem lugar no mundo. Pô, sacanagem, velho. Porque o jeito grego de pensar era super tranquilizador. Você podia estar maus, mas se você achasse, você sabia que você ia estar bem. Havia uma referência ética, o cosmos. A filosofia moderna não pode mais contar com isso. Descartes, para posicionar você, teve que criar arbitrariamente abscissas e ordenadas. Isso seria impensável entre os gregos, porque os gregos já tinham a referência cósmica. Descartes teve que criar arbitrariamente abscissas e ordenadas, porque não tem mais cosmos. Estamos sem norte, sem sul, sem leste, sem oeste, sem referência, perdidos. A vida não tem mais nem sentido, nem direção, nenhuma finalidade natural, nada. Naturalmente, essa perspectiva moderna também volta as suas baterias contra o mundo medieval. Afinal de contas, Deus, que tinha servido como referência durante tanto tempo, também claudicava enquanto fundamento da moral. Afinal de contas, não por Deus, ele mesmo, mas pelos exegetas, pelos intérpretes. Você sabe que num determinado momento eles começaram a brigar. Num determinado momento, alguns começaram a reivindicar o direito de interpretar a vontade de Deus à sua maneira. Perceberam que isso era politicamente legal, importante, valioso, um troféu. Começaram a brigar mesmo. Os dominantes não queriam deixar. Então, houve uma cisão. E aí, como explica Max Weber na Ética Protestante, o espírito do capitalismo, a mesma conduta, enriquecer, por exemplo, era considerado pecado para alguns. Era considerada a alegria de Deus com você para outros. Então, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa curiosíssima. Ao invés de você pautar a sua vida pela vontade de Deus, você inverteu e passou a escolher a vontade de Deus à la carte em função da sua vida. Avacalhou, em suma. O homem estava sem cosmos e sem Deus. Imagine o homem de 1600. Até ele, todo mundo super seguro. O universo, Deus, tudo certinho, lugar natural, natureza. Você o que é? Eu sou o joelho do todo universal. Está tudo certo. De repente, do nada, contam para você que não tem nenhum nem outro. E você, sem sentido e sem direção, não passa de um agenciamento atômico circunstancial em trânsito num universo que não tem nem começo, nem meio e nem fim. O que sobrou para a ética moderna? Um acordo entre os homens. Toda a filosofia moral moderna não pode ser mais um acordo com o cosmos,
não pode ser mais um acordo com Deus, então é um acordo entre os homens. A partir de agora, vamos estudar algumas formas de acordo entre os homens propostas pelos filósofos. Acompanhem-me. Cronologicamente, o primeiro a propor alguma coisa é um fulano muito legal. Profissional da política, o primeiro da história talvez. Eu me refiro ao florentino Maquiavel. Maquiavel se pergunta, afinal de contas ele era a Dilma Rousseff da monarquia da época, né? Ele era o Colin Powell, né? A Condoleezza Rice, né? Ele era o cara do lado, né? Ele era ali e tal, ele era o Zé de... Bom, ele era o cara do lado, velho. E aí ele se perguntava como o governante deve agir. Na verdade, ele se perguntava porque o governante perguntava, e agora o que é que eu faço? Naturalmente, ele adoraria se tivesse um todo universal, cósmico, bastava achar o lugar do governante ali e dizer, olha, né? Você está entre Júpiter e Saturno, faça isso. Mas não tem mais. Não tem mais. Então Maquiavel vai propor uma reflexão que entra para a história da filosofia como sendo o marco fundador do pragmatismo. Pragmatismo moral, né? Age bem aquele que aumenta o próprio poder. Eu vou repetir. Age bem aquele que aumenta o próprio poder. Professor Clóvis, mas isso só serve para o governante? Não. Ou você acha que o professor não tem poder? Não estou vendo nenhum poder no senhor. Sim, então mudemos de exemplo. Ou você acha que o médico não tem poder? Todos nós temos poder nas nossas relações interpessoais, institucionais, etc. Age bem aquele que aumenta o seu poder, isto é, as condições materiais de fazer acontecer os seus desejos e as suas ambições. O homem é desejante, o homem é imperialista, o homem vai para dentro, o homem não é homem de uma casinha branca, de varanda, um quintal, uma janela, uma cesta básica, uma mulherzinha só, um negocinho, aquela coisinha. O homem não é assim, diz Maquiavel. Né? Não é isso, não é isso, o homem não é assim. Ah, professor, mas então por que tem tanta gente que vive assim? De medo, porque é bundão, porque percebe que as forças contrárias são muito fortes e resolve jogar na retranca para não perder de goleada. Porque o homem, se puder, parte para dentro. Se sentir força, parte para dentro. Come uma mulher, lá come 2, 3, 5, se tiver 5, come 10. Não tem limite, velho. O limite é dado pela força do outro. Então não cabe ao homem pensar no limite da própria força, porque o outro definirá o limite da força de cada um. Legal? Legal. Você não gostou não, né? Mas deve ter percebido o que tem a ver. Professor, eu não sei, eu sou tão contente com as coisas que eu tenho, eu acho que a gente não precisa de muito, sabe? Uma coisinha assim, pois uma namoradinha só, um negócio e tal, é tão legal e tal. Como é que Maquiavel vê o meu caso, né? O seu caso é o seguinte, você avalia as suas forças, percebe que você não é de nada, percebe que para partir para dentro você vai se esborrachar. Então o que você faz? Fica aí na segunda divisão, fica no meio da tabela, entendeu? E não faz mais, não é porque você não queira, é porque você não pode. Então, nada melhor do que se convencer das próprias fraquezas. Pô, legal. Ética pragmática. Porque se você sentir, no final, assim, microfone, se você sentir que você pode mais, você vai. Ninguém autolimita o próprio poder, a não ser por medo do poder do outro. Moral pragmática, moral de Maquiavel. Primeira resposta moderna. Claro que Maquiavel falou muitas outras coisas.
Mas uma coisa que ele não falou é que os fins justificam os meios. Pô, mas é a única coisa que eu sabia. Sério. Por que ele não pode ter dito isso? Porque para Maquiavel, sabe, Maquiavel não era um intencionalista, ele era um pragmático. Ou seja, o que vai justificar ou não a minha ação não é o que eu quero que aconteça, é o que vai efetivamente acontecer. Legal. Ou seja, não são os fins, o que eu quero que aconteça, que vai justificar a minha ação. O que vai justificar a minha ação é o que efetivamente vai acontecer. Portanto, Maquiavel não é um intencionalista, ele é um pragmático. Você sabe muito bem que muitas vezes, aliás, quase sempre, né? O que acaba acontecendo não é exatamente o que você quer que aconteça. Qual será o critério julgador da tua ação? O que você queria que acontecesse ou o que acontece efetivamente? Para Maquiavel, o que acontece efetivamente. E qual é a boa consequência? Se eu aumentei o meu poder, eu agi bem. Professor, daria para aplicar isso à sua aula? Ao valor da sua aula? Claro que daria. Eu entrei aqui com um prestígio, uma notoriedade, um aplauso, uma legitimidade, né? Uma confiança daqueles que me convidaram, etc, etc. Se eu saio daqui com mais disso, eu agi bem. Se eu saio daqui com menos disso, eu agi mal. É simples, maquiavelianismo puro. O valor da minha aula está no meu próprio poder. Moral pragmática. Um pouquinho depois, Maquiavel é 1500, hein? Nasceu um pouco antes, morreu um pouco depois. Maquiavel é 1500. Lá para 1700 e bolinha, surge na Inglaterra um cara chamado Jeremy Bentham. E um século depois, também na Inglaterra, um outro cara chamado John Stuart Mill. Esses dois caras, é gozado, esses caras eu já ouvi muito menos. É porque a filosofia anglo-saxônica não nos é familiar no Brasil, porque a nossa universidade tem tradição europeia, em particular francesa. Então, a filosofia anglo-saxônica não é conhecida aqui. Mas nos Estados Unidos, Bentham e Mill são mais famosos do que Maquiavel. Então, o que esses caras vão dizer? Eles vão dizer o seguinte, que nesse acordo entre os homens, que é a moral moderna, a moral de Maquiavel é uma moral egoísta e asquerosa. E que o homem age bem quando produz um efeito, e nesse sentido Maquiavel tem razão, o valor da ação está no efeito que a ação produz. Mas o bom efeito não é o aumento do poder de quem age, pragmatismo. O bom efeito é a alegria do maior número de afetados por aquela ação. E vão chamar isso de utilitarismo. Portanto, qual é a ideia central do utilitarismo? O valor de uma ação, o valor moral de uma ação, não está na ação. Está no efeito da ação. Mas o bom efeito da ação é a alegria do maior número de afetados por essa ação. Moral utilitarista. Moral do mundo corporativo. Quando eu dou palestra nas empresas, às vezes eles nem esperam eu sair e passam uma ficha. Essa ficha diz lá, ótimo, bom, regular ou péssimo. E o valor da minha palestra é o que as pessoas disseram da minha palestra. É a alegria do maior número. Sabe, você poderia perguntar, por que o valor da tua aula não está na tua aula? Independentemente de gostarem ou não gostarem. A tua preocupação é boa, afinal de contas, se eu tiver um auditório de idiotas, a boa palestra é uma palestra idiota, né? Então, por que a aula não vale pela aula? Porque para a aula valer pela aula, seria preciso um gabarito absoluto de aula, transcendente, indiscutível. Mundo das ideias de Platão. Como nunca ninguém achou o gabarito de Platão, eu tenho que resolver a coisa aqui mesmo. Eu não tenho o modelo da aula ideal. Então, o valor da aula não pode ser dado pela aula. Tem que ser dado pelas consequências. Para Maquiavel, o poder do professor.
Para os utilitaristas, a alegria do aluno. Você olha e percebe que o utilitarismo é a moral da responsabilidade social do mundo contemporâneo. A empresa não tem só que obter lucro, ela tem que alegrar o maior número na sociedade. Moral da responsabilidade social. Tem origem no século XVIII, você imagina. Aí você diria, legal, professor, já encontramos então a solução. Podemos ir embora, não é? É mais ou menos. Ah, mas o utilitarismo tem problemas? Muitos problemas. O primeiro problema óbvio, é o que fazer com a minoria. Eu alegro o maior número e o menor número. Hein, Garibão? E o menor número? Você olha para mim e diz, o menor número que se foda, pô. Já alegrei o maior número, o menor número que se lixe. Foi assim que mataram 6 milhões de judeus. De boa. O maior número aplaudiu, 6 milhões é o menor número. Como é o menor número, não importa. Se eu matar, é até melhor, porque o maior número fica ainda maior. Percebeu? Não deve estar legal, né? Um segundo problema do consequencialismo, ele é óbvio também. Uma ação produz efeito. Claro, o teu contentamento aqui. Mas você concorda comigo que a minha aula vai produzir efeitos fora daqui? Primeiro porque você pode chegar em casa e comentar. Mas você não precisa nem comentar, porque a minha aula, por mais insignificante que tenha sido, vai fazer parte do teu repertório. Então, de uma certa maneira, a minha aula vai participar de todo e qualquer tipo de intervenção intelectiva que você fizer. A minha aula vai produzir efeitos para sempre. Então eu pergunto a você, por que eu vou julgar a minha aula só pelo teu contentamento imediato? Se todos os outros efeitos também são efeitos, talvez até muito mais importantes do que a tua satisfação aqui, que pode ser atrapalhada por uma cólica, né? Ou uma vontade de fazer xixi. Por que você não pode estar entediado aqui e amanhã se alegrar com alguma coisa que se lembrou da aula? Não é possível? Lógico que é possível. Então por que o valor da minha aula vai depender do primeiro efeito? Você poderia então perceber rapidamente que se eu não julgo o valor da aula pelo primeiro efeito, que efeito eu tenho que esperar? O segundo, o terceiro, o quarto? Mas o quarto e o quinto são tão efeitos quanto o primeiro. Então, até quando eu tenho que esperar? Poderia dar um exemplo. O primeiro-ministro da Espanha anterior ao atual chamava José María Aznar. E Aznar declarou guerra ao Iraque, clara e abertamente, junto com Bush e Blair. Tanto que a declaração de guerra foi feita em Madrid. Muito bem, vamos aplicar o consequencialismo. O que foi que aconteceu depois? Para saber se ele agiu bem. Então aí, Estados Unidos e Inglaterra despejaram dinheiro na Espanha, a Espanha atingiu um apogeu econômico, a Espanha se deu bem pra caramba, a Espanha, enfim, encontrou aliados impressionantes, a Espanha adquiriu uma centralidade geopolítica que ela não tinha desde Cristóvão Colombo, a Espanha, ótimo. E José María Aznar agiu bem? Nossa, 80 e tantos % de aprovação, vai ganhar as eleições, uma beleza, velho. Só coisa boa. Só que uma semana antes das eleições, colocaram uma bombinha na estação de Atocha. E Aznar despenca de 80 e tantos para 19. Perde a eleição. Aí você acorda Maquiavel e pergunta, e aí? Agiu bem em apoiar os ingleses e os americanos? E você responde, até ontem tinha agido bem. Mas agora não se elege nem para síndico de prédio. Então é claro que tem um problema. Até quando eu tenho que esperar? Um outro exemplo que eu gosto de dar. Eu dei uma palestra numa empresa que limpa lentes de contato. E nessa palestra passaram a fichinha ótimo, bom, regular ou péssimo. E aconteceu uma coisa relativamente rara. Uma mulher mandou 0/6 na palestra. Curtiu?
0/6. E para deixar claro que ela não estava querendo se livrar da pesquisa, ela preencheu o qualitativo atrás. E escreveu: palestra inútil e enfadonha. O inútil eu já concordei. O enfadonho eu acho sacanagem, sinceramente. Né? Chama outro cara de filosofia aqui para você ver o que é bom para tosse, velho. Por que você acha que eu venho de São Paulo? Não tem professor de filosofia aí na UFMG? Traz aí para você ver. Achei sacanagem, velho. Mas a mulher mandou 0. É tão inusitado que o cara me mandou a avaliação. Ela estava totalmente fora da curva, tal, beleza. Só que este caso é emblemático. 4 meses depois, essa mulher procura o organizador do evento. E ela pede para reavaliar o professor Clóvis. O cara diz: lamento, mas não é possível, a avaliação já foi feita. Não, eu quero avaliar porque eu fui injusta. E aí o cara que me conhece e tal, resolveu perguntar por quê. E ela contou que ela estava sendo perseguida e que num determinado momento ela virou e disse: eu não posso ser moralmente responsável porque eu não tenho liberdade para agir diferentemente. Eu sou como um vento que venta. Eu acato ordens. Portanto, não sou moralmente responsável por aquilo que você me acusa. A pessoa, um pouco assustada com a firmeza da argumentação, recuou. Ela se saiu bem de um momento difícil. E aí ela reconheceu que foi comigo que ela aprendeu isso. E, honestamente, quis reavaliar aquela coisa. E o cara não deixou. Mas isso é muito revelador do quê? É muito revelador que os efeitos na vida não terminam mais. Você não pode julgar uma ação pelos seus efeitos, porque os efeitos são para sempre. Nunca mais o universo vai ser como era depois de você existir. Percebendo tudo isso, surge um fulano chamado Kant. E Kant tinha ódio do consequencialismo. E Kant vai propor alguma coisa que é muito conhecido no mundo contemporâneo. A única coisa boa e moral é a boa intenção. Não há nada mais que seja bom em si do que a boa intenção. Em outras palavras, todo e qualquer atributo natural que você tenha, só será bom se você usá-lo com boa intenção. Você pode ser inteligente e usar a inteligência para o mal. Você pode ser forte e usar a força para o mal. Você pode ser bela e usar a beleza para o mal. Você pode ter N atributos e usá-los para o mal. Nada é bom em si, a não ser a boa intenção ou a boa vontade. Eu acho que você percebe que neste momento o mundo moderno rompe definitivamente com o mundo grego. E aqui eu queria que você prestasse atenção. O que caracterizava o mundo grego, além da ideia do todo universal cósmico? O mundo grego era um mundo aristocrático. Isso queria dizer o quê? Isso queria dizer que os gregos estavam convencidos que havia uma hierarquia entre os seres. Uma hierarquia natural entre os seres. E assim, não só um olho é superior ao outro porque vê melhor, um cavalo é superior ao outro porque corre melhor, como um homem é superior ao outro naturalmente. Esta superioridade e inferioridade entre os seres só vai desaparecer na Revolução Francesa, na verdade. Só vai desaparecer com Kant, filosoficamente. Porque a hora que Kant diz, não importa se você é bonito, não importa se você é inteligente, não importa se você é forte, o que importa é o uso que você faz disso, o que importa é a sua boa vontade. O que acontece é que a filosofia finalmente estabelece a igualdade real entre as pessoas do ponto de vista moral. A moral deixa de ser uma questão aristocrática pela primeira vez
com Kant, quando ele diz: pouco importa se você é inteligente, porque o que importa é o uso que você faz da sua inteligência, e a vontade iguala a todos. Aristóteles chegava a falar num olho virtuoso. O que é um olho virtuoso? É um olho que vê bem. Um cavalo virtuoso é um cavalo que corre bem. A virtude é um atributo da natureza. Kant dirá: lamento, não é assim. Não é assim por quê? Porque os atributos da natureza são atributos da natureza, nem bons, nem maus. Claro, Aristóteles acreditava que o olho era bom por causa da finalidade. Agora não tem mais finalidade. Agora não tem mais todo cósmico. Então, o que vai dizer Kant? Os talentos naturais são o que são. Não posso julgá-los pela sua finalidade, porque não há nenhuma finalidade que permita julgar. Então, é claro, o que vale é a boa vontade, o uso que eu faço dos talentos. Só para você compreender isso, né? Até Kant era preferível ter um aluno extremamente inteligente, sinal da aristocracia, né? Extremamente inteligente e preguiçoso, porque o trabalho nunca foi o forte da aristocracia, do que ter um aluno esforçado e burro. Pois com Kant a situação se inverte. Eu prefiro ter alguém aguerrido, birubiru, né? Richarlison, né? Do que ter uma virtuose preguiçosa. Não é verdade? Porra, preguiçoso? Não, eu te dou preguiçoso. Enéas da Portuguesa. Tinha que botar um despertador. São Paulo tinha o Danilo. Nossa, velho, o Danilo. Torcer pelo Danilo, eu posso te garantir. Era um suplício, cara. A bola vinha e ele contemplando as coisas. Agora, tinha rabo, tinha sorte. O mundo moderno vai consagrar o trabalho como critério de moralidade. Pela primeira vez. Porque se o que importa é a vontade, o trabalho passa a ser critério importante de definição moral. No mundo aristocrático, o trabalho era desprezado, porque o que importava era o talento natural. Então perceba, Kant é o primeiro intencionalista da história da filosofia. Não importa muito a tua competência natural. O que importa é o trabalho, a dedicação, a transpiração em cima dessa competência. Talvez você pudesse até julgar o meu próprio trabalho. Um grego olharia o meu trabalho em função dos meus talentos naturais de retórica, que são o que são. Kant desprezaria isso e olharia o meu trabalho pela preparação, pela dedicação, pelo afinco, pela energia que eu estou pondo aqui, pelo esforço, pelo convencimento. As coisas mudaram. Você percebe então que a perspectiva kantiana da boa intenção e da boa vontade vai nos levar à crença de que a liberdade é a condição da moral, novamente. Em outras palavras, eu preciso ser livre para agir e para escolher a vida para que a moral tenha sentido. E naturalmente, o fato de eu ser livre não quer dizer que eu não tenha deveres. É claro que eu tenho deveres. E por que eu tenho deveres? Porque eu não vivo sozinho. A minha vida depende de um acordo com todos os demais. Direitos humanos não é nada além disso. Na falta de cosmos, na falta de Deus, um acordo entre nós sobre como vamos todos viver. Como vivemos todos juntos, precisamos de um contrato entre nós, de um acordo entre nós. Portanto, temos deveres. Kant dirá que esses deveres se traduzem em imperativos. Alguns são imperativos estritamente subjetivos. Ele chama de hipotéticos. Por que hipotéticos? Porque funcionam assim. Na hipótese de você querer
pensar melhor, estude filosofia. Na hipótese de você querer nadar melhor, treine. Na hipótese de você querer emagrecer, coma menos. Na hipótese de você querer, então faça isso. Perceba, esses imperativos são imperativos de segunda classe, estritamente subjetivos, que têm a ver com as tuas ambições estritamente individuais. Subimos um degrau e temos imperativos de prudência. São imperativos que decorrem de ambições compartilhadas pela grande maioria. Como, na hipótese de querer continuar vivendo, então coma. Na hipótese de querer continuar vivendo, então trate-se. Em outras palavras, sempre haverá alguém que não queira continuar vivendo. Mas a maioria sempre quer. Mas Kant dirá, eu queria chamar a tua atenção, né? Maquiavel, age bem aquele que aumenta a própria potência. Utilitaristas, age bem aquele que alegra o maior número. Kant dirá, não basta alegrar o maior número. É preciso todos. É preciso o envolvimento de todos. Kant já tinha percebido que o massacre das minorias não pode ser a solução. E, portanto, Kant cria o imperativo categórico. Haja de tal maneira que a tua conduta se converta em lei universal. Haja de tal maneira a pretender que a tua ação se transforme em lei universal. Você agirá bem se você estiver convencido que o que você está fazendo deva ser imitado por todos que viverem a situação em que você se encontra. Imperativo categórico. Não é uma tabela, não matarás, não estuprarás, não roubarás, não é. Esse erro Kant não comete mais. Kant só dá um procedimento para você pensar. Você agirá bem se o que você fizer puder ser feito por qualquer um. Perceba a evolução da filosofia moral moderna. E quando eu digo evolução, eu não quero dizer para melhor. Então eu vou dizer, perceba a modificação das diversas escolas. Primeiro, Maquiavel. A boa conduta é quando você se dá bem, pragmatismo. Utilitarismo. A boa conduta é quando a maioria se dá bem. Intencionalismo kantiano. A boa conduta é quando todo mundo pode fazer o que você está fazendo. É preciso todos. Se a moral não compreender todos, ela não presta para nada. Naturalmente, Kant também não tinha razão. Afinal de contas, Kant tinha uma obsessão que era com a mentira. E ele dizia, não mentir é um imperativo categórico. E por quê? Porque se eu mentir, eu teria que pretender que a mentira virasse lei universal. E a mentira não pode ser lei universal. Sabe por quê? Porque se a mentira for lei universal, ela desaparece como mentira. Para que a mentira seja eficaz, é preciso que todos acreditem que você esteja dizendo a verdade. Kant dá um exemplo, e eu dou outro. Eu peço dinheiro emprestado para você, e você me pergunta se eu vou devolver. E eu minto, e digo que não vou, e digo que vou devolver. Aí você me empresta. Perceba que você só me emprestou, isto é, a mentira só foi eficaz porque você supunha que eu estava dizendo a verdade. É porque a lei universal é a verdade. Suponha que a lei universal seja mentira. Você me pergunta, você vai me devolver? Eu digo, vou. E você diz, eu acho que você está mentindo. E aí, a mentira se torna ineficaz. Portanto, você percebe que a mentira é uma conduta que só funciona porque sabemos que as pessoas presumem que estamos dizendo a verdade. Portanto, a mentira não pode ser lei universal. Por isso, mentir é condenável categoricamente, sem exceção. Você é um pai judeu, Segunda Guerra Mundial, e você esconde seu filho no porão de sua casa, perseguido pela Gestapo.
A Gestapo chega e pergunta por Jacob Rosenbaum. E você, Isaac Rosenbaum, vai ler Kant. E lá Kant diz: mentir é condenável categoricamente. E aí você procura as exceções. E aí você descobre que a palavra categórico é categórica exatamente porque ela não comporta exceções. E o que se espera é que você leve o oficial da Gestapo até o porão. Não deve estar certo.